Esse protagonista aqui, tadinho, era um gordinho que foi demonstrar o seu amor pela menina que ele mais gostava. Mas no meio de todo mundo ali, ela começou a humilhar ele e as pessoas filmaram o coitado. É claro que isso deixou ele numa profunda tristeza, mas para a sorte do garoto, um belo sistema apareceu. E esse sistema funcionava da seguinte maneira: quanto mais gordura o prota ingeria, mais habilidades ele conseguia. E é claro que ele ficou magrão nesse processo. Eu espero que vocês gostem dessa história, é bem diferente do que eu tô acostumado a trazer aqui pra vocês. Mete aquela bala no like com toda a pompa, comenta aí o que vocês acharam que eu preciso saber também, pra saber se eu trago mais obras desse tipo. E é claro, se inscreve pra não perder as atualizações aqui do canal e ativa o sininho. Lembrando também que o link do nosso servidor do Discord tá aqui na descrição e eu espero vocês por lá. Agora, partiu bater nossa meta de 100 mil inscritos e, é claro, aproveitem o vídeo. Uma turma empolgada se reuniu ao redor de um cara que tava fantasiado de Freddy Fazbear. Todo mundo na expectativa pra começar logo aquele show, né? A galera tava muito, sabe, na expectativa ali. No meio dessa galera toda, havia uma garota loira que tava olhando pra um cara. Esse cara era o nosso protagonista. E esta garota, bom, vocês já vão descobrir quem era. A rapaziada tava erguendo o celular pra gravar aquela cena pra ficar inesquecível, rapaziada. Do nada, o rapaz, o nosso herói, tirou a cabeça da fantasia e olhando direto para a Xiao, convidou a garota pra sair, dizendo que ele amava ela. A plateia vibrou torcendo pra garota aceitar, mas dava pra ver na cara dela que a resposta ia ser completamente negativa, coitada. Ela fechou a cara, claramente irritada, pois na cabeça dela aquilo não fazia sentido nenhum. Ela tinha conhecido o cara há menos de uma semana e ele já tava declarando sentimentos, chamando ela pra sair, além de, claro, né, rapaziada? Enfim, pra garota, ele era só mais um cara qualquer e ela até achava que ele ia durar pelo menos um mês antes de confessar algo assim, já que ele era mais retraído que os demais. Sem esconder a decepção, a garota simplesmente ignorou o prota, achando que ele estava se achando demais, como se fosse um sapo, um boi, tentando pular mais alto do que podia. Sabe, sonhando bem mais alto do que ele deveria. Sem nem saber se ele merecia na realidade. E ao redor, a galera dava risada e tava se divertindo com a cena, gravando literalmente toda aquela humilhação. E só uma garota parecia incomodada, sem entender por que todo mundo achava graça daquilo. Ela surgiu entre as pessoas e pediu para que parassem de filmar, achando aquela situação uma grande bobeira. O garoto, visivelmente incomodado, pediu para pararem de gravar também. Ele tentou até mesmo cobrir a câmera com a mão, e assim o final da cena ficou fora do alcance de todo mundo. Não demorou muito para que esse momento viralizasse por completo na internet, afinal, a deusa estava rejeitando o gordinho. O jovem virou piada por ser meio desajeitado, ou talvez por não encaixar no padrão que eles esperavam. Ele assistiu aquele vídeo no computador muito confuso e não conseguia entender por que aquela garota tratou ele daquele jeito. Na cabeça do prota, era difícil engolir tanto desprezo vindo dela. Se sentindo humilhado e abalado, ele ficou ali, olhando para aquele hamburgão na sua mão, sem nem saber o que fazer. Em uma semana ele tinha caído na armadilha, mas mesmo assim deu uma mordida gigante no hambúrguer, pensando que talvez não merecesse nada além de uma bela refeição. Pô, rapaziada, é triste, viu? Quando eu tava fazendo o roteiro, rapaziada, eu fiquei com vontade de chorar, mano, mó triste. Apesar da tristeza do protagonista, ele começou a falar sozinho, tentando encontrar sentido em tudo aquilo. Continuou comendo até que o toque do celular acabou interrompendo a sua comilança e, curioso, ele atendeu, sem imaginar quem era que estava do outro lado da linha. Era alguém de Salvador. A pessoa do vídeo comentou que não parecia no aniversário dela há anos e para isso mostrava que estava completamente desanimado. Do outro lado, o garoto tentava segurar as lágrimas e também a sua emoção, e a garota, tentando manter a conversa leve, parabenizou ele pelas férias, dizendo que estava comemorando juntamente com os seus outros amigos. Para incluir o protagonista, mandou o endereço da festa e convidou ele para se juntar à galera, mas assim que terminou de falar, só ouviu os bips da ligação sendo encerrada. Percebendo que ele tinha desligado, um dos amigos tentou animar a garota, dizendo que ela não precisava ficar para baixo. Mesmo sem ele ali, ela ainda podia curtir a festa com quem estava presente. A garota, rapaziada, realmente estava tentando ser bacana com o prota, mas o coitado estava tão traumatizado que ele nem estava pensando nisso, para ser sincero. Os amigos tinham preparado uma comemoração da hora, cheia de presentes e um bolo caprichado, feito literalmente para ela. Mas por mais que ela tentasse, não conseguia parar de pensar no seu amigo gordinho que estava ausente. E olhando para os doces, a sua mente ia direto para ele. Ela olhava pro doce e lembrava dele. O celular não parava de vibrar com as notificações, mas a garota não conseguia contato com ele. Com a dificuldade de falar pelo telefone, ela resolveu mandar uma mensagem, garantindo que não importa o que os outros achassem, ele sempre seria o seu melhor amigo de todo o coração. Tipo eu e tio Pico, eu brinco contigo, mas eu te amo, cara. Enquanto isso, a festa seguia todo vapor com um pacote de salgadinhos e batatas fritas
espalhados. Enquanto isso, o garoto isolado continuava comendo sozinho num canto sem parar. Ele se sentia afundado em uma tristeza tão profunda, como se alguém sem valor preso apenas à companhia de uma comida. Em casa, o garoto tremia, buscando conforto nos lanches, convencido de que ele não merecia a amizade de Liao Xiao. Ele, no meio daquele caos emocional, comia sem parar, quase como se ele tentasse preencher um vazio que só ele estava entendendo. A comida, rapaziada, era a fonte de escape dele. Eu entendo que tem muita gente nessa situação, por isso, peça ajuda, rapaziada. De repente, o desespero bateu muito forte e as lágrimas escorriam ainda mais intensas. Ele tremia sem controle, mal conseguindo segurar o hambúrguer enquanto devorava tudo ao seu redor na tentativa de aliviar aquela dor profunda que sentia no seu coração. Papéis e embalagens se espalharam por todo o chão, uma cena que demonstrava o quão profundo era aquele momento do prota, sabe? Na solidão ali. Em um instante, o peso do corpo fez ele cair juntamente com a cadeira, mas mesmo no chão, ele não parava de comer sem forças para resistir a tamanha eclosão. Tremendo descontroladamente, ele parecia preso ali, cercado pelos restos de comida e sem nem energia para se levantar. Ele se sentia sufocado, como se estivesse preso naquela vida sem saída alguma. Ele nunca havia feito nada marcante que deixasse a sua marca, que deixasse a sua presença ali, que fizesse as pessoas sentirem falta da sua presença, mas o nosso herói sentia que aquele dia era definitivo. Algo havia mudado de uma forma que ele sabia que agora não teria mais volta. Talvez fosse a humilhação, o medo, enfim. Deitado, ele se perdia completamente em pensamentos, lembrando da escola e dos colegas que sempre evitavam sentar perto dele por conta do seu peso. Era como se o peso do mundo estivesse sobre ele. A situação em casa também era complicada, pois o seu pai havia sido diagnosticado com uma doença, rapaziada, fatal. Eu nem gosto de falar o nome dessa doença. Isso era uma consequência da obesidade que corria na família inteira. Não era só com o prota, isso já vinha de anos. Sua amiga pediu pro protagonista se cuidar, que tentasse focar mais na saúde para não acabar no mesmo caminho. Pensando em tudo isso, ele se sentia ainda mais para baixo, como se apenas um ninguém fosse que vestia aquele corpão dele ali. E novamente ele se sentia como se estivesse tentando dar um passo maior que a perna. Mesmo com os seus 150 quilos, algo dentro dele começava a sentir que talvez houvesse um caminho para sair daquele fundo do poço. Sempre há. De repente, algo completamente fora da realidade aconteceu. Uma voz estranha surgiu na mente dele, dizendo que o seu sistema metabólico tinha sido ativado. Ele ficou envolto em fios de luz brilhante sem entender absolutamente nada. Logo, ele percebeu que estava recebendo uma espécie de pacote de boas-vindas, sabe? Um presentinho ali. E uma luz intensa tomou conta dele. E ao mundo ao redor pareceu sumir por um instante. Quando a escuridão foi desaparecendo, ele começou a reconhecer o cenário ao seu redor. Era a mesa de jantar da família e o computador ligado. Ainda confuso, ele esticou a mão, tentando entender se tudo aquilo realmente era real, e sentia que ele estava vivo, mas uma estranha sensação tomava conta, enquanto ele tentava entender por que o seu corpo estava coberto por uma substância pegajosa. Com muito esforço, se levantou a cabeça, girando, enquanto tentava lembrar o que é que estava rolando e por que ele estava naquele lugar. Instintivamente, ele alcançou o interruptor e acendeu a luz do seu quarto, que estava ali na escuridão. Ao fazer isso, ele viu o reflexo no espelho e quase não acreditou no que estava vendo ali diante de seus olhos. O espelho mostrava uma versão dele completamente diferente, magro, forte, praticamente irreconhecível. A noite já tinha caído lá fora, mas o nosso herói mal percebia o tempo passar enquanto ele ficou encarando aquilo ali. Rapaziada, a gente tem que ser assim, ó, nos nossos objetivos. Igual vocês aí no botão de se inscrever, ó. Mete aquela bala no like, mete aquele dedão no botão de se inscrever com toda a pomba, mano. Do lado de fora, um pequeno inseto escalava o tronco de uma árvore, saindo do casulo e abrindo as suas asas pela primeira vez, pronto para descobrir o mundo de um jeito totalmente novo. Li Shen-Kong, o nosso herói, levou a mão ao rosto tentando processar as mudanças radicais que tinham rolado. Ele se olhava no espelho e começava a aceitar que sim, aquilo realmente era real. Ele tinha perdido sim peso e estava diante de uma transformação épica, uma transformação que faria sua vida mudar da água pro vinho. De repente, uma voz estranha invadiu a sua mente, dizendo que o sistema de metabolismo estava ativo e que ele tinha recebido esse pacote de presente para iniciantes. A voz continuou parabenizando por ser escolhido como filho dos céus, e nesse momento o sistema se ativou e um guia virtual surgiu, se apresentando como Grumman. Li Shen-Kong estava fascinado, tentando entender o que era aquela tela misteriosa que apareceu na frente dele. Ué, rapaz, tu nunca acompanhou o canal do Brutus Mal não? É um sistema, pô, que todo mundo quer. Com um olhar sério, ele tentava absorver tudo o que estava rolando, pensando que já tinha lido histórias com enredos parecidos. Primeiro a pessoa passa por uma transformação radical, depois descobre que foi escolhida por algo grande, e depois ela descobre que ela tá no canal do Brutus Mal. Enfim, é só felicidade. E ali o nosso herói tava com um sistema de troca de gordura, onde ele podia converter gordura em pontos de habilidade. E se isso fosse real, eu tava feliz. Esse sistema parecia um empurrão que ele precisava para mudar completamente de vida. A sensação de poder era tão intensa que ele se sentia capaz de qualquer coisa, quebrar pedras, enfrentar touros ou até mesmo dar um murro numa montanha e partir ela no meio, ó.
com toda a pompa. Querendo testar a sua nova força, o nosso herói deu um soco na mesa. O som ecoou pela casa e assustou um bichinho que tava ali na árvore, como se o impacto tivesse realmente balançado tudo ao redor. O cara agora era o Thor. Apesar de toda a empolgação, ele ainda não conseguia deixar de lado aquele sentimento de insegurança que ele ainda sempre teve, pois ele foi humilhado e aquele sentimento de trauma não saiu dele. A ideia de ser o protagonista de uma história parecia surreal, como se ninguém acreditasse em algo tão improvável. Foi aí que o sistema avisou que o seu nível ainda estava muito baixo e ele precisava ser atualizado conforme ele consumisse mais e mais gordura. Mas ele teve uma boa surpresa: havia ganhado uma sacola de brindes para iniciantes e desbloqueado uma função especial de modificação da boca. Esse novo recurso permitia que ele mudasse a forma da boca em tempo real, podia consumir, sugar lá ele e mais algumas funções que facilitariam a sua alimentação, também tornando ela ainda mais rápida, claramente absorvendo mais pontos de habilidade com mais frequência. Ele, no entanto, não via muita utilidade nisso e achou isso meio sem sentido, aumentar as capacidades da boca. A ativação inicial do sistema também trouxe alguns bônus, aumentando a sua resistência e deixando as suas sensações mais aguçadas, a ponto de a dor no braço desaparecer quase que instantaneamente, e foi então que o telefone sobre a mesa começou a tocar de novo, interrompendo todos os seus pensamentos. Alguém estava tentando entrar em contato. A voz do outro lado da linha soava aflita, pedindo ajuda, mas a ligação estava tão cheia de ruídos e tesselações que o garoto mal conseguia entender o que realmente estava rolando. De repente a chamada caiu e ele ficou meio tenso, começando a suspeitar que a sua amiga realmente pudesse estar em perigo, aquela que havia chamado ele. No impulso pegou o telefone, mas ele escorregou das mãos e caiu ao chão, rachando a tela. O amigo ao lado olhou para ele surpreso, com uma expressão de decepção, como se a sua própria preocupação tivesse sido ignorada. A amiga do garoto, mais preocupada com os próprios problemas, evitou prolongar a conversa e empurrou para que fosse embora logo. Irritado com a reação dela, segurou sua mão tentando impedir que saísse, e ela, desconfortável, tentou se soltar enquanto ele deixava claro todo o seu descontentamento com aquela situação embaraçosa. Ele manteve o rosto sério e um olhar cauteloso, mas forçou um sorriso, concordando em deixá-la ir, embora estivesse longe de desistir. De repente, um outro garoto irrompeu pela porta com toda a pompa, mudando o clima por completo. Li Shen Kong, o nosso herói, entrou visivelmente abalado no meio da festa de aniversário da sua amiga, uma entrada inesperada que pegou geral de surpresa. O intruso exigiu que todos deixassem a garota em paz e que ninguém se aproximasse dela. Sem perceber, o garoto viu a porta ser fechada de novo, trancando literalmente todo mundo ali, incluindo a aniversariante e os convidados. Determinado, Li Shen Kong deu um chute na porta, abrindo de um jeito brusco, assustando quem estava por perto. Ele insistiu que a sua garota fosse libertada de imediato e todo mundo ficou sem reação, atônitos com aquela cena. Dois jovens da sala começaram a rir da situação, achando tudo meio surreal e também engraçado, como se ele fosse uma piada, mas sem entender direito quem era aquele rapaz. Porém, o garoto não estava ligando para as risadas, ele queria mesmo era saber quem tinha aparecido tão de repente e criado toda aquela confusão. A pessoa segurando o homem mais velho parecia confusa, sem entender quem era aquele intruso atrevido que agora estava dando ordens para todo mundo, e o jovem, percebendo que ele não tinha um plano, engoliu seco aquele tá ligado? E ele tinha agido por impulso, motivado pela adrenalina, e resolveu conquistar o sistema para ver se tinha algumas habilidades que poderiam lhe ajudar agora. O sistema informou que ele ainda estava apenas no nível 2 e que tinha sido um erro enorme fazer uma coisa dessas. Além disso, sugeriu que ele buscasse alguma ajuda psicológica para lidar com a sua impaciência e também a sua imperatividade, mas mesmo assim ele começou a pensar em algumas estratégias para distrair os bandidos e fugir com a sua garota. Enquanto isso, o adversário estendeu a mão, deixando o garoto intrigado com o silêncio do recém-chegado. Ignorando os sinais de alerta do desconhecido, o garoto se virou para a garota, que assistia a cena sem acreditar no que estava vendo. Lan estava confusa, sem saber como reagir, apenas encarando ele. Ele garantiu que iria resolver tudo e pediu que ela confiasse, transmitindo uma confiança que a deixou até impressionada. Ela começou a acreditar que ele estava no controle, mal acreditando que era ele ali, pronto para defendê-la de tudo. Enquanto isso, o adversário se posicionava para o confronto, convencido de que o garoto poderia estar mais preocupado consigo mesmo. O jovem ajeitou seus óculos, se preparando para um embate seguro de todas as suas habilidades. Foi então que a sua habilidade de Rei da Negligência se ativou com sucesso. A amiga da garota ficou boquiaberta, surpresa pela reação inesperadíssima do garoto. As habilidades dele deixaram o oponente desconcertado, interrompendo completamente o seu plano. Porém, do nada, o jovem caiu de joelhos, sentindo uma dor intensa, e um dos colegas ficou de pé à sua frente, tentando resistir aos golpes que pareciam implacáveis. Li Shen Kong riu, percebendo que ele estava em vantagem, enquanto a sua habilidade parecia literalmente extraordinária, rapaziada. Sem sequer tocar no adversário, ele o fez
fez cair mostrando o poder que possuía por dentro. No entanto, no calor do momento ele não notou que os alertas do sistema sobre possíveis efeitos colaterais estavam acontecendo. O sistema explicou que ao usar essa habilidade havia uma grande chance de o alvo enlouquecer, e de fato o colega da garota parecia furioso, claramente irritado por ter sido humilhado na frente dos outros. Quando você humilha os outros é legal, né? Agora quando é tu não pode. O adversário segurou o nosso herói pela camisa e o puxou pra perto com uma expressão de pura raiva. E o nosso herói sentiu uma mistura de surpresa e desapontamento ao perceber que algo tinha saído errado, fora dos seus planos. A habilidade que ele usou parecia ter efeito inesperado, criando uma situação assustadora, e sentindo o pânico crescer, ele implorou pro sistema ajudá-lo pra sair dessa mais uma vez. Esse sistema só mete o prota enrascada. A voz de Angel, o sistema, informou que ele não tinha pontos o suficiente para ativar outra habilidade, e o adversário segurou no ar, intimidando a deixar ainda mais vulnerável. No desespero, Li Shenggong pediu ajuda à sua amiga, achando que ela poderia ser a sua única chance de escapar. Mas chocada e sem saber o que fazer, a garota saiu correndo, deixando ele completamente sozinho. Ah não, pô, aí não pode, ele só foi ali pra salvar a garota. Enquanto via sua amiga fugindo, nosso herói foi tomado por uma decepção profunda, percebendo que ela nem o via mais da mesma forma. Mas ao mesmo tempo, ele ainda conseguia enxergar algo de bom nela. Entretanto, seu adversário avançava determinado, cruzando a sala em direção à mesa, e com um golpe poderoso, o nosso herói foi arremessado para trás, caindo de costas e sentindo uma dor aguda, que o fez perceber que ele realmente precisava de um plano para se defender, ou toda essa mudança teria sido em vão. Com o rosto pálido e os olhos arregalados de horror, ele observou o oponente pegar uma garrafa de vidro, e ao ver aquele objeto pontiagudo, o nosso herói ficou apavorado, percebendo o perigo em que ele realmente estava agora. Ele olhou desesperadamente ao redor da sala em busca de qualquer coisa que lhe pudesse ajudar a escapar daquela situação, e de repente o olhar de Li Shenggong se fixou em um pedaço de bolo de aniversário que estava esquecido ali sobre a mesa, como se aquela fosse a chave para sua sobrevivência, e realmente era. Agora realmente a comida era o escapamento dele. As pessoas ao redor começaram a rir sem acreditar em um momento tão tenso. O cara tava focado em comer bolo enquanto o outro tava tentando matar ele. É absurdo isso. Ignorando as risadas com toda a pompa, o nosso herói começou a devorar o bolo com toda a determinação, ciente de que ele precisava dos pontos de habilidade que aquilo ali lhe renderia. A plateia ao lado observava perplexa, considerando o seu comportamento, digamos que completamente fora do comum, né, rapaziada? E apesar do medo, ele estava decidido a fazer o que fosse necessário para sobreviver e vencer aquela batalha. Ao engolir o último pedaço, nosso herói recebeu 1550 pontos de gordura, o suficiente para desbloquear uma nova habilidade que era reconhecida como ressonância espiritual. A adrenalina tomou conta dele ao ver o adversário se aproximando, e ele desejou ativar a habilidade o mais rápido que ele conseguia. Um colega, percebendo o novo poder do protagonista, tentou derrubá-lo com um ataque, e sem saber o que esperar, Li Shenggong fechou os olhos com toda a força, tomado pelo medo e sem ideia do que iria acontecer. Eu tenho uma ideia, você vai descer a tela aí e se inscrever, seja no celular, no PC, e não vai esquecer de ativar o sininho. A garrafa caiu bruscamente, parando aos poucos centímetros do rosto do protagonista, pois a sua nova habilidade de ressonância espiritual havia sido ativada, interrompendo o golpe. O nosso herói abriu um olho, tentando entender por que o ataque não atingiu, e ficou surpreso ao ver que algo estava muito errado. Lágrimas começaram a brotar nos olhos do adversário, algo que Li Shenggong jamais estava esperando. O adversário parecia perdido e o seu coração disparava sem entender o que o havia levado a reagir assim. O nosso herói observou a garrafa cair ao chão, quebrando-se em milhares de pedaços e se espalhando em um líquido vermelho. Logo, outras lágrimas começaram a escorrer pelo rosto do adversário de novo, e ele parecia estar experimentando uma estranha sensação de empatia, como se ele estivesse sentindo pela primeira vez no lugar do próximo. Sentado diante de Li Shenggong, o adversário deixou todo mundo boquiaberto com a súbita mudança na situação. Ele olhou para o protagonista, sentindo uma estranha conexão e se perguntando que tipo de pessoa poderia superá-lo daquela forma. Diante dele, Li Shenggong mantinha uma expressão séria e também muito determinada, o que parecia provocar uma dor emocional profunda no adversário, como se ele tivesse atingido bem nos sentimentos. Ué, o cara tá usando o haki do rei, pô? Li Shenggong estava pasmo, sem saber como reagir, especialmente ao perceber que tudo aquilo era efeito da sua habilidade. O adversário, em um gesto inesperado, abraçou o nosso herói, decidido a protegê-lo de qualquer ameaça futura. E a habilidade da ressonância espiritual havia criado uma conexão emocional meio que poderosa entre eles, gerando uma empatia inexplicável que só eles conseguiriam entender. Apesar do efeito, o nosso herói estava irritado, pois nada havia saído como ele imaginava, e se afastou, se desculpando com o adversário, que ficou desapontado ao ouvir as suas palavras. Magoado com a rejeição, o adversário sentiu seu coração partido, lamentando que o seu primeiro amigo não fosse respondido desse jeito. Li Shenggong tentou consolá-lo, dizendo que ele não precisava se preocupar, pois haveria outras pessoas que iriam se juntar a ele, com amigos presentes e firmes. E o adversário olhou para os seus amigos, frustrado com a rejeição e se perguntando como que ele poderia se apaixonar de novo, preferindo se afastar daquele amor que nem era correspondido. Tentando esquecer a dor, ele decidiu buscar apoio entre os seus colegas, embora o seu coração ainda desejasse o afeto de Li Shenggong. O nosso herói desconfortável cobriu os olhos com as mãos, sem querer
encarar a situação complicada diante dele e os amigos do adversário tentavam evitar contato, se afastando. Nesse momento, a porta da sala se abriu e um segurança entrou, achando que havia uma briga. Len ficou chocada com a cena caótica, totalmente diferente do que esperava encontrar. O segurança observou o adversário abraçando seus amigos que tentavam se afastar pedindo ajuda, sabe? O cara tava um grude. Um brilho intenso atravessava janelas enquanto Lee Shen-kong se sentava próximo à luz, refletindo sobre tudo o que tinha acabado de acontecer. Ele olhou pro reflexo na água próxima, vendo seu rosto marcado, mas se sentindo satisfeito por finalmente ter conseguido reagir, por ele ter conseguido alcançar o seu objetivo. Com gotas de água criando pequenas ondas ao redor, o nosso herói começou a chorar. Era a primeira vez que ele conseguia proteger alguém que ele amava, e isso encheu ele de orgulho. O sistema lembrou do risco que ele correu, quase perdendo a vida, mas o nosso herói prometeu a si mesmo que tornaria-se alguém bem melhor, digno de estar ao lado de quem ele amava, seja como amigo, como namorado, enfim. De repente, uma dor no estômago pegou de surpresa e ele percebeu que a fome estava voltando. O nosso herói ficou confuso, sem saber se esse estranho suplemento era uma benção ou uma maldição, mas ele deixou esse pensamento de lado porque ele precisava voltar para casa. Seu telefone esquecido sobre a cama começou a tocar e ao atender ele ouviu uma voz perguntando por que é que não tinha comparecido ao trampo, especialmente em um dia de pagamento. Pô, como que você faz isso, nosso herói? Pô, aliado, aí se me quebra. Ele começou a se preocupar, prometendo chegar o mais rápido que conseguia e ao tentar sair apressado, escorregou no tênis e caiu de cara no chão, algo que ele não estava esperando. A queda foi dolorosa e o barulho assustou uma criaturinha na próxima árvore. Aquele cara tava ali ainda, e o nosso herói não entendia por que ele se sentia tão fraco, mas o sistema explicou que sua energia dependia da gordura acumulada e que ele precisava reabastecer as suas reservas em até 12 horas. Angel alertou que se ele não repusesse a sua energia, correria um sério risco de vida, poderia acabar batendo as botas ali por não comer. O garoto tentou se levantar, mas o seu corpo tremia e a voz do sistema o pressionava para que se alimentasse com urgência. Suas mãos também tremiam descontroladamente a cada aviso do sistema que reforçava a gravidade da situação. Com muito esforço ele alcançou a geladeira, desejando que a voz insistente do sistema parasse para que ele pudesse focar em comer e não ficar ouvindo aquela baboseira que ele estava ouvindo. Quase sem forças, o nosso herói abriu a porta da geladeira com muita dificuldade, sentindo como se ele estivesse pesando toneladas. Angel insistiu que ele consumisse algo bem gorduroso, pois a sua vida realmente dependia disso agora, mas tudo que ele encontrou foi um pacote de condimentos e frustrado, Lee percebeu a gravidade do problema, mas ele ainda acreditava que sobreviveria, que sairia dessa. Afinal, olha por tudo que o coitado já passou. Decidido a não piorar a situação, ele sabia que precisava encontrar uma solução. Afinal, já havia enfrentado outras situações difíceis antes e conseguiu sair. Enquanto isso, do lado de fora, um ônibus passava pelas ruas da cidade e, irritado, ele sentiu uma ardência nos lábios por conta do tempero que só aumentava seu desconforto. Naquele momento, nosso protagonista jurou que nunca mais comeria algo tão picante e o sistema continuava insistindo, lembrando ele de que precisava consumir mais gordura para estabilizar a sua energia. Cansado dos avisos constantes, ele sabia que precisava chegar ao bar em poucos minutos para ganhar dinheiro e comprar comida. Ao abrir o armário, ele notou algo estranho, pois as suas roupas haviam desaparecido misteriosamente. Surpreso, ele tentava entender o que estava rolando e decidiu dar uma olhada na cozinha para ver se o Wang estava por perto e pudesse explicar, mas encontrou o lugar, rapaziada, pasmo, completamente vazio. Não tinha nem a sombra do peido ali. Parecia que todo mundo tinha saído para almoçar, mas para a surpresa do protagonista havia uma quantidade enorme de alimento. Ele fechou os olhos, absorvendo o cheiro incrível que encheu o ambiente, e ao abrir os olhos de novo ficou travado diante de tantos pratos diferentes, sem saber como reagir. A comida parecia chamá-lo de uma forma irresistível e tudo parecia absurdamente apetitoso e ele não entendia o que estava rolando. Porém, o seu corpo estava cedendo à fome. Com dificuldade de se controlar, o nosso herói estendeu a mão para pegar um hambúrguer suculento. Que delícia! E sem conseguir se resistir, ele começou a devorar tudo que estava na sua frente. Parecendo eu quando chego da academia, não tô nem vendo, né? Reboco de parede. Mesmo sem parar de comer, começou a preocupar se tinha dinheiro suficiente para bancar essa refeição toda, mas então o sistema avisou que a quantidade de gordura ingerida tinha ativado uma nova habilidade. Naquele momento, ele ficou surdo e mudo, sem perceber as vozes ao seu redor, focado apenas em comer. Uma grande quantidade de ácido foi liberado na boca do protagonista, capaz de dissolver quase qualquer coisa, enquanto uma nova forma de ácido úmico acelerava o seu metabolismo. Embora fosse uma habilidade poderosa, ele ficou um pouco decepcionado, achando que seria algo mais direto para a defesa, né? Não vomitar ácido. De repente ele ouviu vozes ao seu lado e alguém falava sobre um salário prometido. Curioso, nosso herói espiou pela porta e reconheceu uma das vozes. Era o Wang Lei, que surpreso continuou observando, intrigado com tudo que estava rolando. Notou uma mulher chamando ele de inútil, burro como um porco e claramente irritado por ele não ter aparecido antes. Em seguida, recolheu os uniformes dos trabalhadores, deixando claro que talvez nem precisassem voltar no dia seguinte. Wang insistiu em saber se seriam pagos pelos dias que foram trabalhados, mas a mulher riu da situação, caçoando de Wang como se ele fosse ingênuo por ainda esperar pagamento.
pagamento depois de tudo que havia acontecido. Os outros trabalhadores também zombavam dele, chamando ele de iludido, e o Wang Lei, enfurecido, surpreso com a crueldade da ex-chefe, ficou ali atônito, coitado. A mulher continuou provocando, dizendo que ele era tão gordo que nem caberia no caixão e que graças a ele e a Li Shen-Kong, os clientes tinham perdido o apetite só de olhar pra eles. Pô, que mancada, pô. No final ela mandou o Wang embora, deixando claro que não haveria pagamento nenhum, e o protagonista, ouvindo tudo aquilo, sentiu a raiva crescendo dentro dele. Ao entender que o seu salário também não seria pago, ele chegou ao limite e, num momento de frustração, apertou o frasco de mostarda que segurava, fazendo com que uma gota amarela voasse e acertasse o rosto da DM. Uma gota de mostarda pousou no rosto dela com toda a pompa e a sua expressão mudou por uma surpresa e também muita indignação. Afinal, ela não aceitaria esse tipo de atitude, né, rapaziada? O nosso herói congelou de medo, percebendo que aquilo poderia lhe causar sérios problemas, mas eu não entendi o que ele tava preocupado, né, rapaziada? Já que nem o salário ele ia receber, então que se dane tudo, pô. A mulher tocou a bochecha, tentando entender o que tava rolando e o que tinha acontecido ali, porque ela tava manchada. Mas logo a sua expressão virou pura raiva e ela exigiu que o responsável se apresentasse de uma forma direta. Li Shen-Kong estava apavorada, mas ele sabia que se esconder não iria adiantar. Decidido a encarar as consequências como um homem de verdade, ele estendeu a mão por trás da porta e se apresentou, admitindo que tinha sido ele. Envergonhado e sem saber o que dizer, ele tentou explicar que não fez aquilo de propósito e também expressou um certo arrependimento. Mesmo assim, a situação estava constrangedora e ele quase deixou escapar um comentário chamando a chefe de velhota. Percebendo o risco de piorar tudo, a mulher olhou para ele atentamente. Para sua surpresa, ela começou a sorrir, aparecendo encantada em ver um jovem em sua frente. Com um toque de vaidade, ela comentou que preferia ser chamada de irmã mais nova e, surpreendentemente, se mostrou disposta a ajudar o prota, agindo de uma forma gentil que ele nem sabia o que estava rolando. Li Shen-Kong ficou chocado com a reação da ex-chefe sem entender direito o que estava rolando e foi então que ele notou sua aparência transformada. Agora ele estava magro e atraente e, bom, não era mais o que ela odiava. Ele apenas respondeu dizendo que estava com vontade de fazer o lanche. A mulher riu, comentando que ele tinha escolhido o lugar certo, pois aquele bar tinha as melhores comidas e bebidas e as mais saborosas de todas. O nosso herói deu um abraço em seu amigo surpreso, convidando para se sentar à mesa, garantindo que o almoço agora estava na sua conta. A ex-chefe, observando tudo de longe, parecia intrigada com a cena e achava o jovem não apenas atraente, mas também muito misterioso, o que aumentava ainda mais o seu interesse nele. Sobre a mesa, uma variedade de pratos deliciosíssimos chamava atenção. Li Shen-Kong devorou um frango enorme rapidamente, enquanto o gerente do restaurante sugeria que ele aproveitasse a refeição com calma, já que havia comida para todo mundo. Caso precisasse de algo, ele poderia chamá-la a qualquer momento, e o nosso herói então percebeu que seu amigo Wang Lei não tinha tocado em nada, o que incomodou, e Huang, por sua vez, estava visivelmente desconfortável, sem dinheiro para pagar uma refeição que definitivamente não seria barata. O nosso herói riu, insistindo pro cara que ele se servisse, garantindo que hoje a comida era por sua conta. Mesmo assim, o Wang parecia preocupado, perguntando se o protagonista realmente conseguiria bancar tudo aquilo, e o nosso herói então apontou para uma placa no restaurante que dizia que se alguém bebesse 48 garrafas, não precisaria pagar pelo restante do almoço. Ah, se eu achasse um lugarzinho desse! Wang ficou incrédulo, achando impossível que Li Shen-Kong fosse realmente tentar, pois era uma quantidade absurda de bebida, mas o nosso herói estava confiante e também decidido a testar todas as suas habilidades, torcendo para que a sua habilidade passiva o ajudasse a conseguir essa façanha. Uma garrafa após a outra, o nosso herói foi bebendo numa velocidade impressionante sem sentir nenhum efeito colateral. A ex-chefe observava tudo encantada, achando o desempenho dele fascinante, e Wang Lei, por outro lado, estava assustado com a velocidade do protagonista, achando que aquilo merecia um lugar no livro dos recordes. Oh, Guinness Book, pô! Afinal, a mesa estava coberta de garrafas vazias e o protagonista colocou a última garrafa ao lado das outras, totalmente satisfeito agora. A ex-chefe olhava para ele com espanto, sem acreditar que alguém pudesse beber tanto. Após terminarem, o nosso herói e o Wang se levantaram para sair, e o prota colocou o braço no ombro do amigo e juntos eles caminharam em direção à saída, deixando a mulher intrigada com aquela situação e também sozinha. Ela esboçou um sorriso nervoso, incomodada com a possibilidade de que o rapaz atraente tivesse esquecido de pagar, e o nosso herói então apontou para a placa, lembrando ela da promoção que dizia que quem bebesse 48 garrafas ganhava a refeição completamente grátis. Ele ainda comentou que tinha bebido 50, deixando 2 de bônus para ela, e a expressão da mulher mudou para fúria, pura fúria. Indignada com a ousadia dele, ela ordenou que ele saísse do bar de imediato e nunca mais voltasse. E ao sair, o prota olhou para trás, lançou um piscar de olhos para sua ex-chefe, deixando ela desconcertada. Apesar de muito irritada, ela ainda achava o cara estranhamente cativante, e ao longe, a voz de Wang ecoava por toda a rua. Ele mal conseguia acreditar que o protagonista pudesse ser o mesmo de antes, e o Wang Lei olhava para Li Shen-Kong sem entender como ele tinha perdido tanto peso tão rápido, já que se encontraram antes e o prota ainda era gordinho. Li apenas sorriu, preparado para essa pergunta e para dar uma resposta improvisada. Sentindo o suor escorrer pelo rosto, o protagonista sabia que ele precisava manter em segredo qualquer coisa sobre o sistema, afinal, ele não poderia revelar uma coisa dessas. Então ele explicou que tinha emagrecido graças a uma combinação de chás e remédios para perca de peso, ou talvez fazendo esteira enquanto ele maratonava os vídeos do Brutus Mauan. Assim ele acabou se perdendo no tempo e, enfim, nem viu o tempo passar. Seu amigo já tinha ouvido falar desses métodos, mas expressou uma preocupação sobre o uso de tais produtos,
temendo que eles pudessem causar dependência, como a nicotina, por exemplo. E mesmo com a mudança de aparência de Lee Shen-kong, os dois não podiam relaxar, pois Wang estava preocupado com a possibilidade de que a sua ex-chefe estivesse envolvida com um crime e quisesse vingança agora. E o nosso herói tranquilizou, lembrando que a mulher não o reconheceria com a sua nova aparência, e essa confiança de Lee Shen-kong só deixou Wang ainda mais nervoso, pedindo para ele não provocar e, pelo menos, oferecer algum tipo de ajuda ou coisa do tipo. Em seguida, o nosso herói tirou o telefone do bolso, decidido a resolver aquela situação de uma vez por todas com toda a pompa. Ele ligou para o número 110 e relatou que o Bar Rap, juntamente com os outros estabelecimentos da mesma rede, estavam vendendo bebidas alcoólicas adulteradas, pedindo que a polícia tomasse providências o quanto antes. Wang ficou chocado, sem acreditar que o Prota realmente havia denunciado o bar às autoridades, coisa que ele nunca imaginou que fosse acontecer, vindo diretamente do Prota. O nosso herói estava sério e nada brincalhão. Ele ainda comentou que, embora não tivesse bêbado, a cerveja que tinha consumido era de péssima qualidade, até o sistema confirmara que as calorias não correspondiam aos padrões aceitáveis e nem ao que estava escrito na garrafa. Os dois amigos trocaram olhares, cientes da seriedade das suas ações, pois estavam lidando com algo muito maior que simples problemas de mercado, né, rapaziada? Não é só ligar pro Celso Russomano agora. Pouco tempo depois, o jornal Extra publicou uma matéria relevando que o pub estava vendendo bebidas falsificadas e o estabelecimento fora forçado a suspender todas as suas atividades, ou corrigiam de uma vez. Enquanto isso, no ambiente do bar, um homem fumava e não conseguia entender como alguém ousara desafiar o lugar daquela forma. O chefe local, Bao, instruiu seus homens a descobrir rapidamente quem tinha feito essa denúncia e quem é que poderia estar envolvido no caso. Dias depois, Wang e Lee Shen-kong estavam sentados em outro café, quando Wang mencionou que eles ainda não tinham recebido seu salário, que dificultaria o pagamento dos estudos e também das outras contas. O nosso herói tranquilizou ele, dizendo que os seus pais tinham deixado algum dinheiro em seu cartão, o suficiente para os gastos acadêmicos. Wang, no entanto, permanecia preocupado com a perca de seu emprego, mas o protagonista prometeu que juntos eles encontrariam uma solução para aquele problema, portanto não precisavam ficar desesperados. No restaurante, Lee Shen-kong pediu ao dono mais 10 pratos de macarrão, o que deixou Wang impressionado com o apetite do seu amigo. Parecia inesgotável, o cara nunca estava saciado. Nosso herói apenas respondeu que ele estava com uma fome extra e o dia estava lindo e claro. E finalmente os dois chegaram à universidade. No entanto, ao chegarem, um funcionário informou que o saldo no cartão do protagonista estava insuficiente e ofereceu-se para ajudá-lo a regularizar a situação. Lee Shen-kong ficou assustado ao notar o pouco dinheiro que restava em sua conta e a professora lhe lembrou que ele tinha apenas 3 dias para pagar as mensalidades e que deveria resolver isso o mais rápido possível. Ele ficou imóvel, tentando processar a situação e pensar em uma breve solução ali para resolver esse problema e continuar a sua academia ali na moral. Mas o problema real é que ele não tinha recursos o suficiente e o sistema demandava altos custos, afinal ele tinha que comer e nunca parar. Ele considerou pedir alguma ajuda financeira para os seus pais, mas se lembrou de que eles estavam viajando para o exterior e também estavam passando por dificuldades, e o seu pai também estava condenado, coitado. Confiar neles não resolveria o seu problema atual e enquanto isso, 3 garotas caminhavam pelos corredores da instituição, até que uma delas notou um rapaz encostado calmamente na parede e elas acharam que ele era muito lindão mesmo. O garoto tinha um visual despreocupado, com cabelo um pouco bagunçado, um olhar melancólico e também pernas longuíssimas. Uma das amigas perguntou a Su se ela já havia visto aquele garoto antes, mas Su deduziu que ele provavelmente era algum aluno novo que havia chegado, já que ela não conhecia. As amigas começaram a comentar sobre ele, notando que parecia distante, não prestava atenção nelas. Animadas, decidiram fazer uma aposta, acreditando que nenhum rapaz resistiria ao encanto delas. Uma das garotas, determinada a chamar a atenção do protagonista, decidiu que o abordaria, mas primeiro ela precisava de uma boa estratégia. Ela entrou na linha de visão dele, tentando capturar o seu interesse, e ao vê-la, Lee Shen-kong, nosso herói, reconheceu imediatamente sua antiga conhecida Su. Su ficou satisfeito ao perceber que Lee Shen-kong observava ela com toda atenção e pompa. Ele abriu bem os olhos, lembrando-se vividamente do último encontro deles, quando tempos atrás ele havia confessado seu amor e pedido ela em namoro, e se recordava de como ela havia desprezado ele, chamando ele de lixo patético e gordo, dizendo que ele não aguentaria nem um mês com ela. O jovem nunca escondeu como ela o comparou com um sapo tentando algo fora do seu alcance, sabe? Tipo, menosprezando ele o máximo que conseguia mesmo. E decidida a impressioná-lo, Su correu em direção ao Prota, fingindo escorregar no chão molhado, acreditando que ele, naturalmente, a pegaria antes dela cair. Ela tinha planejado que ao segurá-la, ele ficasse encantado com o seu olhar, mas para sua surpresa, o nosso Sigma nem sequer se moveu, deixando-a com que ela caísse sem nem ligar. Ela ficou incrédula, sem entender por que o garoto não reagiu conforme esperado, e isso deixou ela furiosa. Desconcertada com o fracasso de seu plano, Su rapidamente tentou um novo truque, perguntando se tinha o atingido ao cair, e ela se apoiava nele, tentando mostrar que por mais que ele parecesse frio, seu batimento cardíaco poderia atraí-lo e revelar o interesse que estava escondido debaixo de toda aquela carcaça fria. Para ela, o nosso herói já estava sob seu feitiço com um peixe fisgado em sua rede de encantos. Vai nessa, filha. Esse meu Sigma não tá nem aí pra você não, pô. Su olhou para Lee com uma expressão mais sincera e aberta que conseguiu reunir, tentando estabelecer alguma conexão ali só com o olhar. Ela sabia que algo estava errado entre eles, mas ainda não sabia como corrigir essa situação. E a expressão do protagonista
protagonista, no entanto, era impassível. Ele já conhecia todos os truques das garotas e não estava mais disposto a cair em armadilha dessas mulheres. Su se sentiu envergonhada sem entender por que ele estava olhando para ela de uma maneira tão fria, como se ele sentisse ódio e se ela não tivesse importância alguma para ele. E minha filha, você não tem mesmo não, a sua atitude, ó, eu tô com raiva do tu. A tensão foi interrompida pela chegada de Wang Lei, que no momento certo disse que estava procurando pelo protagonista já fazia um tempo. Eles decidiram irem juntos ao cybercafé, onde não jogavam há muito tempo, e Su ficou sem reação, sem acreditar que Li Shenquan, aquele gordinho que ela conhecia tão bem, simplesmente a ignorou para seguir a sua vida, deixando ela desamparada e humilhada ali na frente das suas amigas. Desta vez, Su tentou, sem nenhum plano oculto, chamar a atenção dele, mas viu que isso não estava funcionando, e enquanto isso, os amigos da garota mais popular da universidade registravam tudo em seus celulares, admirados com a situação inesperada. E Su, sem conseguir processar o que via, chamou os outros jovens, querendo ter certeza de que aquele realmente era o Li Shenquan que conhecia. O prota, sem sequer se virar, agradeceu a garota, dizendo que graças a ela, ele havia tornado uma celebridade na internet. E humilhada e furiosa, Su não esperava que os acontecimentos tomassem aquele rumo, afinal ela esperava que o garoto nem se lembrasse. Sem olhar para trás, o protagonista sugeriu que na próxima vez ela tentasse algo mais criativo, pois todo mundo já estava cansado desse tipo de joguinho, dessa atitude ridícula que ela tinha. A reação dele deixou a garota tremendo, sentindo-se completamente exposta e sem apoio, exatamente como ela deixou ele no passado, rapaziada. Para Su, o protagonista não tinha o direito de tratá-la assim, ainda mais sendo o ex-gordo que ele costumava desprezar. Seus amigos, no entanto, pareciam encantados com a nova versão do protagonista e não queriam perder a oportunidade de conhecê-lo. Afinal, quem fez cagada com ele foi ela e eles não tinham nada a ver com isso. A situação incomodou Su profundamente, que via que as suas amigas eram traidoras e incapazes de compreender o impacto que isso tinha na sua vida. Enquanto isso, o protagonista e o Wang Lei passeavam pelo corredor e muitos estudantes notaram a sua presença, começando a reconhecê-lo como o mesmo Li Shenquan do curso de engenharia civil que havia aparecido em um vídeo popular recentemente vestido de Freddy Fazbear. A multidão também observou Su, que antes era conhecido por ridicularizar pessoas acima do peso, mas agora estava desarrumada e vulnerável, com o cabelo desengranhado. Contudo, ela não estava disposta a desistir e deixaria a vergonha vencer. Você acha que ela ia fazer isso? Ela estava determinada a reverter a situação, pois nunca havia passado por tamanha humilhação antes. E lá fora, o dia estava ensolarado, e os estudantes seguiam com suas atividades sem nenhum problema. Li Shenquan e Wang Lei se sentaram em uma mesa para comer novamente, e o Wang não gostou do fato do protagonista estar sempre comendo e nem sequer agradecer pela ajuda recebida. Wang era muito grato ao amigo por ter resistido às provocações de Su, lembrando o quão difícil havia sido para ele, e ele se inspirava no protagonista agora. Li, por outro lado, não entendia por que o seu amigo estava tão incomodado com Su, considerando apenas alguém que gostava de brincar com sentimentos alheios e que não merecia atenção nem de cachorro, Sabia que já tinha preocupações suficientes, pois precisavam resolver como conseguir dinheiro para continuar os estudos, e o prota sugeriu até mesmo pedir ajuda financeira para os pais, mas Wang recusou firmemente, já que tinha um plano na sua cabeça para lidar com toda aquela situação. Wang Lei ficou espantado com a ambição do seu amigo, e Li Shenquan, antes conhecido por uma antiga aparência, mostrou anúncios no telefone sobre competições de comida, onde participantes disputavam o título de melhor restaurante. Ele revelou que agora ele queria se tornar uma estrela da internet, algo que Wang achava um pouco bobo. Para ele seria mais prudente procurar outras maneiras de ganhar dinheiro, né? Mas o nosso herói, no entanto, não partilhava do pessimismo de Wang e acreditava que nesse desafio ninguém poderia competir contra ele. Por via das dúvidas, decidiu confirmar com o sistema se ele realmente tinha capacidade de comer mais que os outros, e Angel, o sistema, prontamente concordou, mas aproveitou para lembrá-lo de que restavam apenas 8 horas antes que ficasse completamente sem energia. Pelo menos o sistema avisa, né, rapaziada? O sol brilhava intensamente sobre os altos prédios da cidade, aquecendo tudo ao redor, e o protagonista mostrava um leve desconforto sabendo que deveria ter chegado mais cedo. Porém, ele considerava cada pessoa ali apenas um obstáculo a ser superado em seu caminho rumo ao sucesso e à fama. O sistema nunca havia visto o protagonista tão determinado, e a verdade era que ele se sentia totalmente confiante na vitória, pois quando o assunto era comida, ele sabia que estava em nível superior. É que vocês não viram no rodízio de pizza, rapaziada. Ô, benção, que delícia. Após uma longa espera, finalmente chamaram seu número 213, e Wang entregou-lhe uma folha de inscrição completa. Com confiança absoluta, o protagonista acreditava que logo assumiria o topo e venceria todos os seus concorrentes. O apresentador anunciou que o evento seria transmitido ao vivo e incentivou o público a baixar o aplicativo para votar nos seus competidores favoritos, os que eles mais gostavam. O juiz explicou que a votação seria online e em tempo real e que os espectadores poderiam usar os seus smartphones para apoiar os jogadores da sua preferência. Além disso, eles podiam todos acessar o servidor de transmissão para assistir a competição ao vivo, em tempo real e bom. Os participantes tinham 30 minutos para impressionar o público, sendo os primeiros 15 minutos decisivos. Aqueles que não atingissem o mínimo de 5.000 espectadores seriam desclassificados. Caso ultrapassassem essa meta, poderiam continuar com as suas transmissões ao vivo após a primeira fase. E a avaliação dos dados levaria em conta também o número de espectadores, comentários, seguidores e até mesmo brindes que foram distribuídos ou seriam. Para definir o top 10, cada participante poderia acompanhar a sua posição no canto inferior
monitor direito da tela e com o anúncio finalmente encerrado, a contagem regressiva começou e o protagonista sentiu a tensão crescer e ele estava atualmente na posição 777 e o sistema notou que sua frequência cardíaca havia aumentado enquanto seus músculos se preparavam para o desafio que agora estava diante de seus olhos. O rosto do protagonista parecia quase inchado, como se ele tivesse passado por um tratamento de botox, mas ele se via com confiança e esboçava um sorriso suave. Apesar de ter assistido a muitos programas similares, ele não conseguia esconder o nervosismo e com um plano definido para vencer, pegou um liquidificador, pegou seu celular antes de tudo, se inscreveu no canal do Brutus Mão, meteu a bala no like com toda a pompa e agora ele se decidiu que um coquetel inusitado seria a chave para atrair a atenção de todo o público. Ele se preparou sentindo que o show seria irresistível e agora ele ganharia, era o golpe final. Curioso sobre a estratégia dos outros, o protagonista resolveu observar o que os seus rivais estavam preparando. Grap, que ocupava a 17ª posição, também estava criando um coquetel, mas com muito mais espectadores. Entre os ingredientes, ele acrescentou uma grande quantidade de mostarda bem apimentada, juntamente com uma dose de peixe enlatado com odor que não era nada bom. Tá ligado aquele cheiraço de sardinha? Pô, mas uma sardinha com cebola e um pãozinho francês... rapaz, eu acho que eu tenho que parar de gravar quando eu tiver com fome. E para surpreender o concorrente, ele decidiu incluir um sapo vivo que se debatia claramente nada contente com aquela situação. Para finalizar, o último ingrediente no liquidificador de Grap foi um estranho tofu vegetariano que conferia à mistura um aspecto que ele descreveu como chá de leite. Encerrando o preparo, ele observou sua criação com um olhar insano e, impressionado pelo público, resolveu beber a mistura. Li Shen-Kong olhou para aquela cena, rapaziada, sem acreditar. Ele percebeu que o seu oponente estava ganhando popularidade rapidamente e que aquilo era o desafio, sabe? Superar era praticamente impossível. Chocado com o que assistia, o nosso herói mal conseguia acreditar que alguém estava disposto a beber aquela mistura grotesca e ele, no entanto, respeitou a determinação do oponente, reconhecendo que isso exigia muita coragem, algo que uma pessoa comum dificilmente faria. Embora entendesse que a boca do rival agora parecia mais um depósito de lixo do que qualquer outra coisa, o nosso herói sabia que ele precisava pensar em algo à altura. Ele teria que se equiparar ali. O show de efeitos visuais do oponente foi impressionante. O protagonista percebeu que ele precisava criar algo que fosse ainda mais chamativo. Pensando em como atrair um público ainda maior, ele considerou a ideia de comer algo que fosse inusitado, como uma polpa de bicho da seda, aquele negócio, rapaziada, que aparece nos manhwas que é totalmente venenoso. Isso tinha um apelo visual forte. Durante esta reflexão, um homem careca apareceu na tela mencionando que o cheiro ao redor era insuportável, que aumentava o clima excêntrico do evento. Aquilo era uma nojeira. Um outro competidor resolveu mostrar às câmeras um pedaço de intestino de porco fresco, anunciando que pretendia comê-lo. Ah, mas isso aí é normal, pô. Linguiça é feita em tripa, pô. Além disso, ele segurava um escorpião africano vivo que se movia de uma forma agressiva e parecia ser extremamente peçonhento. Em uma cena impactante, o inseto foi introduzido à boca, bom, eu não vou nem falar isso aqui, né? E o cara só foi perceber que os intestinos do porco não tinham sido devidamente limpos quando já era tarde demais, mas isso parecia ser um detalhe que nem tinha importância. O protagonista entendeu naquele momento que o nível de bizarrice da competição era muito maior do que ele estava imaginando, que talvez ele não fosse capaz de superar. Angel, o sistema do protagonista, não tinha certeza se a ideia do bicho da seda seria suficiente para alcançar o efeito desejado, e ainda assim o nosso herói não perdeu as esperanças, sabendo que ele poderia confiar na sua nova aparência, da qual ele estava bastante confiante. Se a reação da sua chefe fosse uma indicação, ele tinha todas as chances de chamar a atenção de um público mais amplo, especialmente entre as mulheres que fossem um pouco mais velhas. Quando o apresentador apareceu na tela, o nosso herói teve um mau pressentimento. O apresentador anunciou algo incrível, pois na metade da competição, um participante chamado Shuffle havia assumido a liderança, alcançando um público impressionante de 19 mil espectadores, mais do que qualquer outro concorrente ali na live. As palavras do apresentador deixaram o protagonista em pânico e ele jamais esperava um resultado desses daquele lugar. A câmera focou em uma jovem ruiva comentando sobre o calor da sala enquanto tomava um sorvete para se refrescar, encantando o público com seu charme. Ela era incrivelmente bonita e liderava um número de telespectadores, deixando o protagonista surpreso e também muito curioso sobre aquela situação. Ele achou a jovem doce e carismática, algo que ele sabia que não conseguiria replicar apenas sendo simpático. Agradecendo aos fãs pelo seu apoio, a senhorita Shuffle recebeu uma enxurrada de presentes virtuais, igual vocês metendo aquela bala no like com toda a pompa, conquistando os espectadores com a maior facilidade, e o prota começou a pensar que a sua carreira como estrela da internet estava arruinada, pô. Ele já perdeu, nem começou e já perdeu. Ele se perguntou como sequer teve a ideia de que poderia vencer essa competição, e com a sessão de novos favoritos, o nosso herói sentiu que era apenas como mais um concorrente no meio do caminho dela. Desanimado, o nosso herói sabia que a sua habilidade de comer era a única coisa que destacava ele, mas mesmo assim ele se sentia derrotado. Angel, o seu sistema, sugeriu que ele pelo menos aproveitasse a oportunidade para comer de graça antes que o tempo do jogo se esgotasse. Decidido a saborear a comida, o nosso herói percebeu que ainda tinha 3 minutos e decidiu se dedicar totalmente à sua atividade favorita, comer. Era sua única habilidade verdadeira e ele segurou o garfo com firmeza, tentando aproveitar o momento. De repente, para sua surpresa, o garfo quebrou em sua mão, deixando metade dele entre seus dedos. O protagonista ficou chocado ao perceber que havia mordido
mordido o garfo na frente de todos. Embora isso o assustasse, ele logo percebeu que estava recebendo uma avalanche de presentes e comentários de apoio. Os telespectadores pareciam gostar da cena inesperada e Lee Shen-kong, sem querer, ganhava uma nova chance para a competição, e a possibilidade de vencer que ele havia considerado perdida ressurgiu agora, simplesmente por morder metade de um garfo, mano. Será que é isso que eu tenho que fazer para vocês deixarem meus rivais aí e assistirem somente o meu canal, cara, com o meu garfo? Enquanto isso, a senhorita Shuffle continuava agradecendo seus seguidores que a idolatravam. E embora ela secretamente considerasse os seus fãs um grupo meio sem graça, acreditava que com o seu talento rapidamente se tornaria uma figura ainda mais popular. Ela havia começado a competição com vantagem, patrocinada por um influente contato da sua mãe, e via os seus seguidores como pessoas ingênuas que se dobravam em seus encantos. Com um sorriso de satisfação, ela se preparava para saborear um milkshake, mas logo seu entusiasmo foi interrompido ao notar que os seus seguidores estavam migrando para um outro canal, o 213, onde alguém estava literalmente comendo pratos e talheres. Para sua surpresa, a audiência começou a despencar, caindo apenas para 2.000 espectadores em segundos, e a senhorita Shuffle, irritada, não entendia quem era esse maluco que ousava atrapalhar sua exibição. Em sua tela, Lee Shen-kong preparava um bife suculento, cobrindo ele com uma generosa quantidade de molho. O aroma parecia irresistível, capturando a atenção do público, que não se importava mais com os smoothies. Ainda assim, o bife ele estava preparado. O nosso herói cortou um pedaço da carne, aquecendo o apetite do público para o prato principal, deixando todo mundo curioso e ansioso para o próximo ato. Então ele despejou uma generosa quantidade de molho sobre o prato da carne, já temperado com pimenta do reino e outros condimentos, enquanto recebia mensagens de apoio do público. Todo mundo estava incrédulo, mas ele realmente mordeu o prato com os dentes, com toda a pompa ali na frente de todo mundo. O oponente ficou chocada com a cena, pois ela jamais imaginaria que aquele garoto fosse capaz de realmente comer um objeto que fosse feito de cerâmica, ou praticamente de vidro o prato. O jovem mastigava o prato com entusiasmo e parecia estar aproveitando cada mordida. Satisfeito com seu desempenho, ele experimentava uma sensação de saciedade única, combinada com a crocância inesperada do prato. Olhando de uma forma enigmática para a câmera, ele se preparou para fazer uma pergunta ao público. Exibindo o prato mastigado para as câmeras, ele perguntou se eles realmente acreditavam que aquele prato era de verdade. Nem todo mundo estava convencido da honestidade dele, alguns detratores acreditavam que tanto ele quanto o prato eram falsos. O espectador cético, intrigado com a cena, achava improvável que alguém tivesse dentes fortes o suficiente para mastigar porcelana, e então ele preferia observar sem se precipitar. O homem, retirando os óculos, examinou a cena com atenção e, com base em sua experiência, concluiu que o prato realmente era de verdade, rapaziada. E era claro, né? O nosso prato não engana o seu público, igual eu não engano vocês, viu? Eu deixo o Monal lá no Discord, sim, tá? Eu só esqueço às vezes, mas eu deixo lá. Enquanto isso, gotas de suor escorriam pela testa do cético, que se sentia desconcertado e indeciso. E o nosso herói entendia que a sopa que ele tinha preparado agora era uma conquista pessoal, mas uma que ele poderia levá-lo direto ao hospital. O competidor ficou impressionado com a determinação do protagonista, do competidor número 213, que parecia ter uma força de vontade muito superior a dele. Com o apoio do seu público, o Stream aceitou a sua derrota, reconhecendo que o protagonista era um adversário digno e, inclusive, manifestou o desejo de participar de um projeto para com ele. Angel, assistente do sistema do protagonista, acreditava que ele estava no caminho certo e se orgulhava do seu foco e determinação. E o nosso herói também parecia satisfeito com toda a sua performance. Ele confiou em si mesmo e conseguiu. Aos poucos, ele começava a perceber a natureza da competição e, embora soubesse que o seu sucesso estava muito ligado ao fator de surpresa, né? Afinal, ninguém comia um prato. Apesar dele ter aprendido a habilidade de lidar com a atenção pública de uma maneira confiante, sabia que não poderia depender demais disso. Se alguém descobrisse o seu segredo, tudo poderia acabar, e então ele decidiu dar ao público um intervalo de 15 minutos para refletir muito sobre o show que acabara de acontecer. Durante esse tempo, ele optou por aproveitar algumas discussões que enchiam a seção de comentários, que agora ocupavam toda a tela. Lee Shen-kong sabia que se ele se tornasse o centro das atenções, todos os comentários e interações acabariam girando ao seu redor naturalmente. O relógio marcava 15 horas e 3 minutos e, surpreendentemente, ele havia subido para a 7ª posição entre os streamers mais populares. A oponente perplexa não conseguia entender como é que o protagonista, o número 213, havia conquistado tantos fãs em tão pouco tempo. Até há pouco tempo ele era um completo desconhecido e fracassado, mas agora parecia dominar todos os comentários. Frustrada, ela suspirou sem saber como reagir às discussões que começaram a invadir o público. Tentando retomar o controle, ela pediu aos seus seguidores que parassem para discutir, lembrando ele de que se continuassem se dispersando, acabariam perdendo por completo o foco. Em um tom conciliador, ela pediu que não brigassem por algo tão trivial, e se não estivesse ao vivo, talvez sugerisse que assistissem ao show de Lee Shen-kong e depois voltassem para contar as suas impressões e também a sua experiência. Internamente, porém, ela cerrou os punhos, irritada com a atenção que ela estava recebendo, e ainda assim agradeceu aos seus fãs pelo apoio, encantada por eles a considerarem tão gentil e honesta também. A verdade era que a senhorita Shuffle estava cheia de raiva em relação ao jovem conhecido como Estômago Sem Fundo e de Aço, pois ele vinha atraindo o público para o seu lado, deixando a sua audiência cada vez menor. E o prota continuava firme na 7ª posição e o seu público aumentava a cada instante. Frustrada, a garota bateu com um punho na mesa, irritada por não entender como é que aquele desconhecido havia se tornado popular de repente, e o próprio organizador do evento estava perplexo com o ritmo crescente de Lee
Shen-Kong, parecia possível que ele ultrapassasse a princesa Sufo na audiência. O diretor do evento estava claramente desconfortável, pois qualquer desvio do planejamento da competição poderia causar problemas para todo mundo. Metade da competição estava concluída e, conforme as regras, os participantes abaixo da 30ª posição foram eliminados. Com os resultados contabilizados, um intervalo de 10 minutos foi anunciado. Li Shen-Kong aproveitou a pausa e foi ao banheiro compartilhado, embora não entendesse porque sentia necessidade de estar ali, já que o seu corpo não precisava de descanso e nem pausa para comer, né, rapaziada? Então explicou que o banheiro podia ser usado para relaxamento e higiene, mas de repente um barulho alto vindo dos boxes assustou todo mundo e ele percebeu que não estava sozinho. Alguém estava fazendo muito barulho ali dentro, o cara tava passando mal. Tá bom, não vou aguentar mais. Curioso, nosso herói deu um passo em direção ao som, mas o sistema advertiu ele contra qualquer tipo de comportamento invasivo, lembrando ele que poderia ser mal interpretado e perderia sua popularidade. Ele resolveu se aproximar da porta do box, acreditando que não faria mal apenas ouvir, e do interior da cabine parecia que alguém estava passando muito mal. De repente a tranca do box começou a se abrir e a pessoa lá dentro estava prestes a sair, e o nosso herói, para sua surpresa, viu que era a senhorita Sufo, claramente irritada ao perceber que o protagonista estava ouvindo ela. Ela não compreendia o que aquele garoto estava fazendo ali, e ainda mais como ele poderia ser tão descarado ao ponto de ficar escutando ela. Enquanto tentava se explicar, o nosso herói ouviu um ruído estranho parecido com um som de vômito e se aproximou para conferir se estava tudo bem. E a senhorita Sufo ainda não acreditava totalmente nas palavras do prota, se questionando se ele realmente estava preocupado ou se ele tinha algumas outras intenções, né? Pô, cara, mas toda menina de Manhwa é assim. Em sua mente, embora o protagonista parecesse um pouco ingênuo, ela suspeitava que ele poderia estar tentando conquistar a sua confiança apenas para superá-la no momento oportuno, já que ela ficaria com dó dele. Ela reconheceu Li Shen-Kong como concorrente número 213, com o apelido de estômago sem fundo e de aço. Vendo que ele parecia genuíno, a senhorita Sufo resolveu admitir a verdade, explicando que havia simulado mal-estar para cumprir o seu papel de influenciadora. Li Shen-Kong não conseguia entender por que ela fazia algo tão prejudicial para si mesma, mas ela respondeu que em sua profissão, a imagem era tudo e pesticar constantemente prejudicaria essa imagem. Pelo que eu entendi aqui, rapaziada, ela acabou forçando o vômito para não engordar. Eu entendi isso. A senhorita Sufo sabia que se deixasse de se manter essa imagem de bela, poderia perder os seus seguidores e todo o seu trabalho iria por água abaixo, da noite pro dia. Tremendo, ela olhou para Li Shen-Kong esperando que ele compreendesse a situação, e o protagonista, tocado pela sinceridade da garota, admirou a sua dedicação e esforço, acreditando que ela merecia respeito pelo seu comprometimento. Em um gesto comovente, a jovem segurou a mão do protagonista com força e lágrima nos olhos, reconhecendo ali um raro momento de compreensão. A jovem pediu desesperadamente a Li Shen-Kong que mantivesse o seu segredo em absoluto sigilo, se aproximando e apertando os olhos contra os olhos do prota. Ela explicou que se essa informação se tornasse pública, poderia ser banida das redes, perdendo a sua carreira como influenciadora. E o nosso herói, sem saber ao certo como reagir àquilo, estava disposto a ajudá-lo com qualquer coisa que ela pedisse. Enxugando as lágrimas, a senhorita Sufo agradeceu ao protagonista com um sorriso caloroso, sentindo que ele tinha realmente um bom coração. Ele, por sua vez, notou que a sua temperatura corporal aumentava, como se ele pressentisse que algo inesperado estava por vir, porém ele evitou pensar numa coisa dessas. Eles se despediram e o protagonista desejou à garota uma sorte na competição, incentivando ela a lutar pela vitória e não desistir independente do que acontecesse. A garota saiu do banheiro sorrindo, transmitindo uma alegria e confiança renovada, e o nosso herói ficou observando ela com admiração, enquanto o sistema rotulava como uma verdadeira 10/10. Ele ainda se lembrava claramente do rosto atraente da garota e concordou com a avaliação do Angel, do sistema, sobre a garota. E Sufo caminhava pelos corredores com um ar misterioso agora, até que o toque do celular chamou sua atenção. Do outro lado da linha, o diretor conversava com ela e a jovem exigiu que ele obtivesse informações sobre o participante número 213, Li Shen-Kong, e que o afastasse dessa competição de uma vez por todas. Acabou que no fim das contas ela traíra mesmo. Na porta do estúdio, uma placa indicava que a entrada era proibida para não autorizados, o que deixava o diretor em uma posição completamente difícil. Ele sabia que alterar as regras do concurso era algo delicado e arriscado, e a garota ficou frustrada, incapaz de acreditar que ele não atenderia ao seu pedido. O diretor explicou que alterar as regras daquele ponto seria um grande risco para todos e ele não queria comprometer a sua autoridade como organizador. A senhorita Sufo sabia que estava pedindo muito, mas estava decidida a vencer e conquistar o título de uma vez por todas. Ela explicou que esta era sua última chance de se tornar a representante da empresa e que não suportaria a ideia de decepcionar o seu tio e os seus fãs. Para ela, falhar diante do diretor e de todo mundo que apoiava seria um golpe terrível, e sabendo que precisaria da ajuda do diretor e também de outros organizadores para vencer, a senhorita Sufo se sentia vulnerável e incapaz de atingir o seu objetivo completamente sozinha. O diretor, por sua vez, ficou hesitante e apreensivo com a pressão da conversa, pois entendia que as consequências poderiam ser sérias, sentindo-se encurralado, e finalmente sugeriu que alguém entrasse em contato com os técnicos para implementar mudanças no regulamento do concurso. Logo, o apresentador anunciou que os dados da primeira fase haviam sido processados e que no segundo tempo as regras do jogo mudariam radicalmente. A avaliação dos participantes agora seria baseada em um novo critério, a contagem de quantidades de luz estelar recebida. Com isso, o apresentador deu início à nova fase, incentivando o público a apoiar os seus competidores favoritos e entrar no clima da competição também. O protagonista ficou confuso com o que o apresentador
mencionou sobre a luz das estrelas e o sistema lembrou que as regras do jogo haviam mudado e ele já não tinha mais a vantagem acumulada de popularidade. Ainda assim, ele não parecia nada preocupado, pois ele sabia que o seu público era grande e que as doações dos espectadores poderiam ser o suficientes para manter a sua posição também. Ao verificar a nova classificação, ele percebeu que estava apenas na 47ª posição, e o nosso herói olhou para a tabela com toda surpresa, sem entender como é que ele havia decaído tanto. Ele se sentiu tomado por emoções de decepção e frustração, tipo eu quando vocês não metem a bala no like, especialmente ao ver que o cara lá, Len, estava ocupando o primeiro lugar no ranking de popularidade, deixando praticamente todo mundo no chinelo. O sistema de competição parecia um mistério para o protagonista e ele sentiu que o seu progresso estava novamente ameaçado, e Angel, seu sistema, sugeriu que ele continuasse focado em oferecer uma boa performance com seus pratos, pois isso poderia gerar mais doações. No entanto, o nosso herói estava ansioso, sabendo que com tantos espectadores, ele perderia o controle e se algum ruído ou distração surgisse durante a transmissão, seria o seu fim. Ele precisava pensar bem na situação, pois ele não tinha certeza sobre o seu futuro na competição, e o cronômetro mostrava que a segunda fase do show estava prestes a começar, e Lee Shen-Kong sentia que ele precisava de um momento para se reorganizar. Enquanto isso, a senhorita Suffolk já estava transmitindo há um tempo, recebendo muitos presentes e doações de seus fãs, o que deixara ela extremamente agradecida. A senhorita Suffolk estava feliz e confiante, mantendo o primeiro lugar nas classificações, acreditando que derrotar Lee Shen-Kong seria fácil. O seu tio, que ajudava ela a organizar o seu público desde o início, tinha sido um grande apoio, e ela sentia segura de que Lang não teria chance de escapar dessa vez. Convencida da sua vitória, a princesa Suffolk estava certa de que poderia rapidamente encerrar a participação do seu oponente como se fosse um passe de mágicas. E determinada a manter a vantagem dela, a jovem enviou uma mensagem ao diretor pedindo que o Exército da Água, um grupo pago para postar comentários e influenciar a opinião pública online, entrasse completamente em ação. Ela se animava a cada minuto e culpava o nosso herói por ter causado qualquer dificuldade em sua trajetória, e o Prota, por outro lado, não conseguia entender por que o Exército da Água estava invadindo por completo a sua transmissão ao vivo. Os seguidores do protagonista, vendo o aumento repentino de comentários do Exército da Água, ficaram desconfiados e rapidamente se afastaram dele, achando a situação desonesta. Mesmo sem ter chamado ninguém, o nosso herói se viu inundado por comentários irritados dos fãs que não gostaram da ideia de ele recorrer a métodos aparentemente desleais. Desesperado, nosso herói pediu ao público que se acalmasse e lhe desse uma chance de explicar, mas ninguém nem sequer parecia disposto a ouvi-lo. A situação se voltava contra o protagonista, coitado, sem que ele entendesse o que tinha causado isso. O sistema sugeriu que o protagonista tivesse irritado alguém importante, que as suas habilidades eram agora a única forma de tentar resolver. No estúdio, o diretor ordenou ao Exército da Água que intensificasse a sua atividade e aumentassem a pressão sobre o nosso herói, e se ele havia incomodado a senhorita Suffolk, deveria lidar com as consequências e não reclamar mais, já que ele era o culpado disso tudo. Afinal, para o diretor, ele era apenas mais um competidor e então seria interessante ver como é que ele lidaria com essa situação. Foi nesse momento que um espectador com um status especial, usando o nome de Defensor do Melhor Mundo, entrou na transmissão e nem a senhorita Suffolk e nem o diretor entenderam o que aquilo significava. Ou se essa pessoa traria problemas para ele, ou seria do lado deles, né? E o nosso herói também não sabia ao certo como reagir, mas mesmo assim ele cumprimentou esse novo fã com toda a educação. O nosso herói era um amorzinho, rapaziada. Um espectador misterioso estava acompanhando a transmissão ao vivo do seu competidor favorito pelo celular e, para surpresa de todo mundo, 80 mil foram creditados na conta de Lee Shen-Kong, graças a um assistente generoso. Sem pensar nem duas vezes, o nosso protagonista apertou o botão de pagamento no celular e a tela mostrou que o apoio vinha da defesa de Burns Finish Cannon, que enviou vários super mísseis para demonstrar o apoio ao competidor. Os demais participantes ficaram impressionados, já que ninguém esperava um apoio tão massivo, e foi uma demonstração de força que prendeu a atenção de todo mundo, inclusive do público que voltou a assistir em massa. O nosso herói estava tão surpreso quanto qualquer um, mas agradecido por esse impulso inesperado. Ele talvez estivesse contando com a sorte, né, rapaziada? E com isso ele foi elevado diretamente ao primeiro lugar no ranking da Star. Lee Shen-Kong observava enquanto o misterioso benfeitor continuava a lançar mísseis mesmo após colocá-lo no topo. Parecia que esse espectador queria encher a tela de foguetes e que o sistema parecia adorar aquilo, embora o tempo do show estivesse terminado e Lee Shen-Kong não recebesse mais nada por causa das regras, e ele achou o espetáculo visual impressionante. O apresentador anunciou para o salão lotado que o concurso havia oficialmente chegado ao fim, e o juiz incrédulo ainda processava o que havia visto nas telas. O tempo havia acabado e o jogo chegará ao fim, e o resultado seria divulgado às 6 horas no site oficial, deixando todos os participantes ansiosos pelo desfecho. Com o fim da tarde, o sol se escondia lentamente atrás dos prédios altos, e cansado, mas feliz, o nosso herói se sentiu aliviado por tudo ter finalmente terminado. Sem entender completamente o que havia acontecido, ele sorriu ao perceber que estava em primeiro lugar, o que era mais importante para ele. E decidido a comemorar, pensou em encontrar o Wang Lei, mas foi surpreendido pelo som de uma buzina de um carro caríssimo. Ao olhar, viu que era a jovem concorrente,
a Safo, que estava dirigindo agora em sua direção. Essa garota misteriosa sorriu, oferecendo-se para levar o protagonista a um lugar, e o nosso herói, com compromisso naquela noite para sair com os amigos e jogar um videogame, educadamente recusou a carona, desejando uma boa noite para a garota. Sem se incomodar, ela simplesmente lhe deu um último sorriso antes de partir, e ele observou o carro se afastar, ainda admirando a garota, mesmo achando ela um pouco superficial. Ainda assim, ele acreditava que ela possuía um bom coração e fosse uma boa pessoa, e do outro lado, a jovem estava furiosa, sentindo um desprezo pelo protagonista. Em sua mente, ela prometia a si mesma que um dia esmagaria aquele verme por tê-la desafiado e também por ter recusado uma caroninha, né? Quando o nosso herói chegou ao prédio do amigo, ligou para avisar que ele já estava na entrada, e logo ouviu uma voz familiar e olhou em volta, ficando imediatamente desconfortável com o que havia visto. Era a Su, e ela soubera que ele ainda não havia quitado as mensalidades, e com o prazo se aproximando, imaginou que ele estivesse prestes a se despedir da universidade. Para o nosso herói, a presença de Su era extremamente desconfortável e ela estava claramente irritada, e mesmo que ele tivesse emagrecido, ela continuava zombando dele, tentando desprezar ele de todas as formas, afirmando que também, como um sapo, nunca se tornaria um príncipe e ele nunca se livraria do seu antigo cheiro de sebo. Subitamente, alguém deu um empurrão firme no ombro da garota, pegando ela de surpresa, e ela perdeu o equilíbrio momentaneamente, assustada, sem entender o que estava rolando. Su sentiu uma dor intensa quando quase perdeu o equilíbrio e caiu, e a aluna mais bonita da universidade mal conseguiu se estabilizar, e a situação foi extremamente constrangedora para ela. Foi humilhante, né, filha? Mas diga-se de passagem que tu mereceu. A beleza agressiva sentiu-se ultrajada, querendo saber quem é que havia ousado empurrá-la, pois ninguém tinha o direito de tocá-la sem sua permissão. Ao levantar o olhar, ela encontrou um rapaz alto e imponente que a encarava com uma expressão de desaprovação, e ele parecia realmente incomodado com todo o seu comportamento. Su sorriu de uma maneira desconfortável ao perceber que o estranho era o seu próprio irmão, e embora ele sempre tivesse sido rude, raramente demonstrava uma atitude tão direta com ela, o que a surpreendeu. Recentemente, ele havia tentado convidá-la, mas ela recusara devido a compromissos com aulas naquela noite, e agora ele mencionava que ainda estava disposto a dar-lhe um presente de aniversário, caso ela aceitasse o seu convite. O jovem parecia incomodado com o contato físico e Su exigiu de forma brusca que ela retirasse as mãos dele. A reação deixou ainda mais surpreso, pois não esperava que ela se assustasse tanto assim com a atitude direta. O seu amigo, claramente irritado, não gostava de ser incomodado constantemente por ela e a encarou com um olhar atento, e então ele se aproximou de Li Shen-Kong, nosso herói, voltando seu olhar com mais curiosidade pro amigo. Li Shen-Kong ficou desconcertado e nem sabia ao certo como responder as perguntas, principalmente quando o irmão de Su mencionou que sabia da situação financeira dele. O rapaz queria entender por que é que o protagonista nunca lhe contara que estava sem dinheiro, mas o nosso herói não compreendia por que é que isso seria relevante para esse cara, já que, né, não fazia sentido, e o jovem alto, por sua vez, já sabia da competição na qual o protagonista estava participando. O nosso herói, surpreso com o rumo que aquela conversa estava tomando, nem sabia como reagir a essas revelações, pois ele não queria que a situação financeira fosse tema de fofoca na universidade, já que ele estava diante de uma fofoqueira nata. Ele ainda não havia conferido o site oficial e não sabia que o resultado do concurso já havia sido publicado, e com a notícia em mãos, ele rapidamente acessou o site para verificar se havia vencido ou não. A competição havia finalmente terminado e os organizadores parabenizaram os 10 melhores competidores com um prêmio de 5.000 pilas e um contrato com a plataforma de streaming direto. O grande vencedor foi o participante número 3, o seu irmão, que incentivou Li Shen-Kong a não desanimar, lembrando ele de que para ele o prota sempre seria o verdadeiro vencedor em seu coração. O nosso herói ficou profundamente surpreso com essas palavras, pois ele jamais esperaria ouvir algo assim de uma pessoa dessas. O irmão assegurou a Li Shen-Kong que caso ele precisasse de ajuda, ele estaria disponível para apoiá-lo. E para o nosso herói, a vitória em si não era o mais importante. O que ele realmente precisava era da grana para custear os seus estudos. Ele se preparou para partir, agradecendo sinceramente pelo apoio, e Su, que observava tudo, ficou perplexa com o comportamento do seu admirador, pois ela nunca o vira agir daquela forma antes. Su ficou especialmente surpresa com a atitude do irmão também, que não demonstrava o menor interesse em ajudá-la, algo que ela não estava acostumada e claramente incomodado. Ele ainda afirmou que Su não tinha o direito de se comparar ao prota. No dia seguinte, o problema com as mensalidades de Li Shen-Kong fora resolvido e ele decidiu se encontrar com An, um amigo que ele não via há tempos, e convidá-lo para jantar. Ao verificar o sistema, o nosso herói descobriu que havia acumulado muitos pontos de gordura após a competição e que agora ele poderia melhorar algumas não, muitas de suas habilidades. Os ícones das habilidades que ele já possuía brilhavam e as novas habilidades começaram a surgir. Ele percebeu que poderia ativá-las, mas primeiro precisava desbloquear um grande recurso, o Ninho da Mãe. O prota ficou completamente desorientado, pois ele nunca tinha ouvido falar sobre o tal Ninho da Mãe, e Angel, o sistema, explicou que o Círculo Especial poderia oferecer um poder misterioso, conectando as energias espirituais de diferentes raças através de uma rede espiritual, algo que envolvia fenômenos mentais e a chamada energia só. Dentro desse campo de energia, o usuário não só teria controle absoluto sobre os grupos específicos, mas também a capacidade de se teletransportar. O transporte espacial seria uma ideia fascinante para o prota, mas ele estava confuso sobre como é que isso funcionava. O espaço tridimensional onde a Terra se localizava era na verdade uma visão comum, criada por projeções bidimensionais, processadas pelo cérebro e a mecânica quântica. O protagonista pediu ao sistema para ir mais devagar, pois ele já estava se sentindo zonzo com tanta informação. Tudo isso parecia excessivo e complicado, e ele não estava certo
meta de querer subir de nível ainda. O sistema não entendia porque o Prota hesitava em aceitar a chance de se fortalecer, e o nosso herói então explicou que com as novas habilidades ele já estava mais magro e atraente e ainda havia conseguido pagar pelos seus estudos. E agora com esse teletransporte, ele ficaria praticamente invencível.